Conversando com todo o povo sergipano, a senadora do MDB e pré-candidata a presidente da República, Simone Tebet. Exclusivo. Jornal da Fã. Entrevista. Senadora Simone Tebet, você fala com Narciso Machado, Jornal da Fã, Fã FM 99,7 e conversa através das ondas do nosso rádio e também pelo portal Fã F1 com todo o povo de Sergipe e além fronteiras. Muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a equipe do Jornal da Fã. Um prazer muito grande falar com Sergipe, com o Brasil, através do seu programa. Pedindo já autorização para minha querida amiga, a senadora Maria do Carmo, para entrar no seu estado e poder falar com a sua querida população. Satisfação toda nossa, licença dada, tenho certeza que ela está ouvindo e está dizendo, Simone, fique à vontade. Senadora, para o povo de Sergipe que passou a observar o seu trabalho a partir desse seu mandato como senadora e aos poucos também, desde o início dessa nova legislatura, o seu enfrentamento dentro do MDB para disputar aí a presidência há 3 anos atrás, depois veio a CPI da Covid, uma atuação que ganhou destaque no cenário nacional. Mas antes disso, para que o povo possa conhecer um pouco sua história, conte para a gente qual é a sua trajetória política que te traz até este momento como pré-candidata a presidente da República. Bom, eu sou como toda mulher, né, brasileira, eu tenho, acima de tudo, um amor incondicional pelo país, acredito muito na capacidade do país oferecer ao seu povo dignidade, trabalho e cidadania. Mas, infelizmente, nasci numa época, numa geração em que tivemos que lutar contra a ditadura. Fui do movimento pelas diretas já, ainda na minha adolescência, depois na universidade, fora Collor, e assim que me formei em Direito, que entrei para a faculdade como professora universitária, por 12 anos dei aula nas universidades de Direito do meu estado, sempre defendendo que o Brasil é um país muito rico, mas, infelizmente, tem um povo muito pobre, porque não tem a capacidade de servir da forma devida à nossa gente. E então faço política desde sempre, porque também sou filha de um homem público que foi governador, que foi presidente do Senado. Entrei na minha vida na política, fazendo nos bastidores campanha para outros candidatos, mas depois fui deputada estadual, prefeita, primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita, vice-governadora, a primeira mulher vice-governadora, e depois, agora, já quase 8 anos, senadora da República. No Senado Federal, quando cheguei, vi a dificuldade da mulher fazer política, dar a sua contribuição, a sua parcela de contribuição ao país. Fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, essa chaga que mancha, né, a história da humanidade, que é a violência, seja ela qual for, contra a mulher, não só no Brasil, mas no mundo. Fui a primeira, depois com o apoio das minhas colegas, sempre muito contundentes, como é o caso da senadora Maria do Carmo, que também representa o Sergipe. Fui também a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, por onde passam as principais reformas, os principais projetos, sempre tendo que empurrar a porta, sempre tendo que não apenas pedir licença, mas impor de alguma forma a participação de mulheres nessa construção harmônica, poder dar a nossa parcela de contribuição à sociedade. Fui, num primeiro momento, candidata à presidência do Senado, também a primeira mulher, com quase 200 anos de história do Senado Federal, a primeira mulher candidata à presidência do Senado, e agora na CPI, de novo, nós mulheres querendo ter voz, querendo ter vez, querendo participar desse momento tão delicado da história econômica, social e sanitária do país, tivemos que, de novo, impor a nossa presença numa comissão que só composta por homens, e deu no que deu. A mulher foi decisiva, as senadoras foram decisivas para desvendar, nesse momento, a omissão dolosa do governo federal na compra de vacinas e essa suspeita gravíssima de corrupção, de esquema de $1 por vacina na comercialização e compra de vacinas contra a Covid-19. Então, assim, numa rápida retrospectiva,
essa é a minha trajetória, pelo menos na forma, né? No conteúdo, a população brasileira agora vai começar a conhecer nosso trabalho, até porque toma mais uma empreitada como pré-candidata à presidência da República. Senadora, a senhora já citou aí que é filha de um homem público, o ex-senador Rames Tebet, já falecido, e nós tivemos numa pesquisa ontem a identificação de que ele passou a lei de falências. Ele foi uma das grandes pautas que ele trabalhou nos seus últimos tempos de mandato, foi essa questão da lei de falências e de recuperação judicial das empresas. E aí, alguns anos depois, o Senado da República tornou esta lei com o nome Lei Rames Tebet. Na sessão em que houve a aprovação do nome dele sendo dado a esta lei, na relatoria antes da votação em plenário, nós tivemos um senador, sergipano, fazendo parte desta sessão e fazendo um discurso em homenagem ao seu pai. Vamos ouvir rapidamente esse trecho do senador Antônio Carlos Valadares, também ex-senador da República. Senador Valadares. Presidente, eu apenas quero registrar o meu reconhecimento ao trabalho aqui edificante que foi realizado pelo senador, o saudoso senador Rames Tebet, inclusive nosso companheiro de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, onde pontificou como presidente e também relator desta matéria, que veio apontar um novo horizonte para os empresários em dificuldades. Inclusive, eu apresentei várias emendas a esse projeto e ele, de forma democrática, discutindo comigo, aceitou as emendas visando o aperfeiçoamento da matéria. Era um homem extremamente cordial, era um cavalheiro, um grande senador, respeitado por todos nós. Por isso, eu aproveito essa oportunidade para fazer uma homenagem e manifestar a minha saudade deste grande amigo que fez falta ao Brasil e ao Senado da República. E aqui também pontifica com a qualidade do seu trabalho a senadora Simone Tebet, que é um exemplo também de dignidade, de respeito e de competência. Por isso, meu voto é favorável, parabenizando ao relator João Alberto pelo reconhecimento da personalidade, sem dúvida alguma, marcante do senador Rames Tebet. Senadora Simone, do que a senhora traz da convivência com seu pai de experiência para este momento que a senhora está se colocando agora como pré-candidata a presidente da República? Bom, primeiro agradecer o carinho de vocês por ter colocado essa homenagem tão carinhosa do Antônio Carlos Valadares, nosso senador, que tive o privilégio de ser colega dele também nos primeiros 4 anos do meu mandato, juntamente com João Alves. Enfim, Sergipe tem a capacidade de eleger senadores brilhantes que representam também o Estado e o Brasil, e aí, se me permitir, até por delicadeza e pela amizade que tenho e a admiração que tenho, né? Sergipe também tem um pré-candidato a presidente da República, meu particular amigo, vizinho meu de gabinete, nós trabalhamos juntos lado a lado no Senado Federal, que é o senador Alessandro Vieira. Então faço aqui essa justa homenagem a eles, em nome do saudoso ex-governador João Alves Filho também, quem tive o prazer de conviver pela amizade que tinha com meu pai. Eu acredito, Narciso, nada é por acaso, vocês trazem aí a memória de grandes homens públicos que precisam ser relembrados. O Brasil está precisando disso, o Brasil está precisando resgatar a sua história. Nós temos que reconstruir o Brasil praticamente do nada, um país que está sendo destruído pelo descaso, pela omissão do governo federal, que não só cuida dos seus filhos, não só nega vacina para as crianças, mas também não tem a capacidade pela inércia, porque não conhece o Brasil, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as dificuldades de Sergipe, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. É um governo que cruza os braços e deixa o seu povo passar fome, o seu povo, as suas crianças fora da sala de aula, não investe na capacitação dos nossos jovens e com isso mata o nosso futuro. Não vou aqui ficar me delongando de olhar só para o lado ruim deste governo, mas justamente para poder fazer uma referência do quanto faz falta homens públicos que se aposentaram ou já nos deixaram para ir para uma vida melhor, né? Eu acho que, acima de tudo, o que me faz lembrar desses homens, são homens como Tancredo Neves, Mário Covas, Teotônio Vilela, homens que lutaram contra a ditadura, mas depois, mais importante, ou tão importante que isso, tentaram consolidar a democracia, buscando trazer à nossa gente justiça social, dignidade, cidadania,
igualdade de oportunidade, é que eles tinham espírito público. Eles estavam no poder para servir e não para serem servidos, não por benesses, não para se aproveitar de esquemas de corrupção e, com isso, levar vantagem para si próprios. É esse o exemplo que eu trago para a minha vida pública, é isso que vai fazer a diferença nos próximos 4 anos, quando tivermos que reconstruir o país praticamente do nada, diante de tantos retrocessos que nós estamos vendo, até civilizatórios, onde não se respeita quem pensa diferente, onde o discurso de ódio, o discurso de ataques, de fake news, de mentiras denigrem a imagem das pessoas e fazem com que essa geração fique absolutamente perdida e desacreditada da política. Nós vamos ter que voltar a fortalecer a política, porque nada foge dela, não é possível construir casas populares, rodovias, estradas, levar indústrias para o Nordeste, gerar emprego e renda para a população, a não ser através da boa política. Então, tudo isso vai ser preciso refazer e vai ter que ser refeito através de exemplos de pessoas como o ex-governador João Alves Filho, meu saudoso pai e tantos homens que já nos deixaram. Senadora Simone Tebet, a senhora já falou um pouco da dificuldade de fazer política enquanto mulher. As mulheres são maioria na sociedade. Na participação partidária e no exercício de cargos públicos, elas não saem das urnas como maioria. Onde é que está o gargalo para a superação desta realidade? Eu dividiria praticamente em 3, 2 deles já resolvidos, um agora para resolver. O primeiro foi decisivo estabelecer que pelo menos 30% das vagas, das composições das chapas, das candidaturas, têm que ser destinadas à mulher. Isso foi feito lá atrás, há uns 20 anos. Acontece que, na segunda etapa, não se oferecia a mesma oportunidade da mulher ser vista. Então, em tempo de rádio, tempo de televisão, ajuda financeira sempre era dada aos homens candidatos e as mulheres ficavam com a sobra. Isso foi resolvido por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e agora nós estamos transformando em lei, mas já valeu para a última eleição. Tanto que na última eleição na Câmara de Deputados, aumentou em quase 50% o número de mulheres. Nós tínhamos uma participação menor que 10%, hoje nós temos uma participação mais ou menos entre 15% de mulheres deputadas federais, o que ainda é muito pouco. Num colégio de mais de 500, nós somos algo em torno de 70%. E a terceira etapa, e essa vai ser decisiva, é um projeto de lei, inclusive meu, que está tramitando no Senado, a gente quer acelerar. Não adianta nada colocar só mulher em chapa e escolher qualquer mulher. Vamos pegar qualquer uma. Vamos pegar a irmã, vamos pegar a secretária, vamos pegar alguém que nem queira fazer política só para preencher chapa. Então, nós estamos colocando num projeto que pelo menos 30% de mulheres têm que compor as executivas do partido. Elas têm que estar com poder de mando para poder ter voz dentro das decisões de cada partido político, do meu e de outros partidos. Porque aí, quando nós tivermos 30% de mulheres nos comandos regionais, dos partidos regionais, das executivas municipais, das executivas federais, o que vai acontecer? Essas mulheres, eu ou outras colegas, estaremos procurando mulheres com voto, mulheres que queiram fazer política, mulheres que têm serviços prestados nas suas comunidades, líderes de bairro, professoras, comerciantes, comerciárias, trabalhadoras do chão de fábrica, gerentes, pessoas que têm liderança, que querem fazer política. Quando a gente colocar mulheres com esse perfil nas chapas, eu tenho certeza que nós vamos aumentar a representatividade. E a gente não quer 50%. No mundo, a média de mulheres que fazem política nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, é na ordem de 30%. Nós, no Brasil, somos, lamentavelmente, apenas 15%. Quando nós tivermos 30% de mulheres fazendo política, nós vamos fazer a verdadeira revolução, que é cuidado social, que é cuidar da criança, do idoso, cuidar para ver se a família está bem empregada, se tem um teto para morar, obviamente com toda a responsabilidade fiscal, porque ninguém é inconsequente de rasgar dinheiro. Mas, enfim, eu acredito muito no Brasil, eu tenho muita esperança de que a participação da mulher vai ser decisiva para a reconstrução desse Brasil que queremos. Senadora Simone Tebet, eu escuto muito de dirigentes partidários, dos homens que presidem as agremiações, de que essas medidas elas acabam se tornando dores de cabeça, porque as mulheres não querem participar da política. Como é que a senhora enxerga esse tipo de argumento? Na minha terra há um ditado que fala assim: isso é conversa para boi dormir.
Eu não sei se vocês... Sim. Aqui também a gente usa muito. Sim. Né? Usamos porque muito também. Aí vocês são mais produtores de cana do que de gado, né? Terra é diferente. Mas, enfim, isso é conversa para boi dormir. Exatamente por quê? Porque, para não perder espaços de poder, escolhem mulheres que emprestam seus nomes, mas que não têm na veia política. Não é toda mulher que quer fazer política, como também não é todo homem que quer fazer política. Então é preciso saber escolher. Vai me dizer que não tem mulheres talentosas. Se existem mulheres talentosas, como tem, a maioria absoluta, inclusive, das enfermeiras são mulheres, das professoras são mulheres, se existem mulheres talentosas como comerciantes, como comerciárias, como trabalhadoras, como professoras, não vai haver mulheres talentosas para fazer política? Tá? Então é só buscar, estão aí, buscar e dar condições mínimas para que ela possa se apresentar ao seu estado, à sua cidade, ao seu país. Veja o que aconteceu na CPI. Olha o brilhantismo, independentemente de serem do lado do governo ou contra o governo, a bancada feminina deu um show na CPI de responsabilidade, de imparcialidade, de integralidade, colocando as coisas na hora certa, cobrando, fiscalizando. Olhem as mulheres dentro do Congresso Nacional o quanto trabalham. Nós trabalhamos em conjunto, em harmonia. Quando o assunto é o interesse do país, nós nos reunimos, independente de coloração partidária, porque o nosso intuito é servir. Eu acredito muito na força da mulher, eu acredito muito que a mulher tem muito que colaborar, não só na política partidária, na política de mandato, mas na sociedade civil. Coloquem mais mulheres em postos chaves de poder, em qualquer área, e vocês vão ver o quanto a mulher tem condições de contribuir e colaborar com o seu município, com o seu estado e com o seu país. Falando em mulher competente, vou ceder agora a palavra à nossa companheira de trabalho, Magna Santana, que é repórter aqui do Jornal da Fã e gostaria de interagir com a senadora Simone Tebet. Magna, à vontade. Obrigada, Narciso. Bom dia, senadora. É uma honra, uma satisfação muito grande tê-la conosco aqui nessa entrevista, principalmente por sua fala, por sua postura. E nós que temos acompanhado isso, é muito bom esse empoderamento feminino e que essa sua fala realmente seja absorvida por muitas mulheres. E eu lhe pergunto, senadora, eu gostaria de falar sobre a questão da CPI da Covid, que é fácil dos questionamentos da senhora. Um deles, a gente sabe que muitos criticaram, chegaram a dizer que era palanque, disso, daquilo, mas foi uma grande oportunidade para se expor em muitas mazelas, muita coisa errada. Mas, por outro lado, a população talvez esperasse aí um resultado mais efetivo. O que a senhora poderia nos dizer, ou dizer principalmente a essa população, que acompanhou muito, era a grande audiência, acompanhando, e o resultado efetivo da CPI. E ainda sobre CPI, eu lhe questiono também como a gente, na pandemia, o que a gente vai fazer, pode fazer, e os gestores, esses que se apresentam como candidatos, pré-candidatos à presidência da República, ou os próximos em outras esferas, recuperar esse período de escuridão diante de tanto negacionismo, de tantos problemas, como a gente recuperar na educação, no emprego, tudo isso, senadora, que está deixando o nosso povo tão aflito e desmotivado. À vontade, senadora. Belíssimas duas perguntas, duas colocações muito importantes, Magno, eu agradeço. Primeiro, porque você me dá a oportunidade de fazer a defesa da CPI, que eu mesma era cética. Confesso que eu cheguei na CPI não acreditando muito nela, porque a gente está acostumado com CPI que só dá em pizza. Mas nós fomos para dentro da CPI e vimos, além de tudo, pela gravidade do fato, o quanto nós podíamos contribuir, colaborar para diminuir um pouco a dor, a angústia da população desesperada por vacina. A vacina já existia e o governo federal atrasando. Eu pergunto e deixo no ar essa pergunta, quantas milhares de pessoas não morreram pelo atraso da vacina no Brasil? Óbvio que não todas as 620 mil, mas quantas pessoas por 15 dias, por um mês, né, faleceram um mês antes, 15 dias antes do calendário vacinal, justamente pelo atraso dessa compra de vacinas pelo governo federal. Mas a sua pergunta me permite fazer aqui uma defesa da CPI. A CPI, como o próprio nome diz, é uma comissão parlamentar de inquérito. Então nós atuamos nesse efeito igual um policial que apura um inquérito na delegacia. Recebe a denúncia, investiga, vai atrás, ouve a testemunha, né, faz o boletim de ocorrência, faz a conclusão do seu trabalho e entrega para o Ministério Público.
foi isso que nós fizemos e fizemos de forma brilhante, independentemente de quem estava a favor ou contra. A CPI, o resultado foi conclusivo e categórico. Cabia a nós, pela Constituição, isso nós fizemos, entregar para as autoridades competentes. Leia-se, Procuradoria-Geral da República, inclusive em esfera internacional, né, o Tribunal Penal Internacional para a investigação de crimes contra a humanidade, Ministério Público Federal, na primeira instância para quem não tem foro, na segunda instância, na instâncias superiores para quem tem foro privilegiado, Ministério Público Estadual, Secretarias de Segurança Pública, tudo isso foi feito. Agora cabe cobrar dessas autoridades competentes, especialmente dos ministérios públicos, para que eles denunciem as autoridades que porventura precisam ser denunciadas e, obviamente, ativem os processos daqueles que possam não ter nenhum tipo de responsabilidade. Mas, mesmo entregando esse relatório, nós criamos o Observatório da CPI, ou seja, o observatório para estar fiscalizando e cobrando as atitudes do Ministério Público. É que os trabalhos do Senado foram suspensos no recesso entre o Natal e o Ano Novo e voltam exatamente hoje. Então, hoje nós vamos ter abertura no Congresso Nacional e já a partir de amanhã esse observatório atuando para fazer um levantamento de tudo que está sendo feito e do que não está sendo feito. E aí você vem na sua segunda pergunta, essa a mais grave e a mais importante, né? O legado dessa pandemia, no meio de uma grande pandemia sanitária, nós tivemos a capacidade de ter um governo, um presidente da República que criou uma pandemia política, uma epidemia social, institucional, que coloca uma instituição contra as outras, que não governa, e ao não governar, e nessa inércia, ele faz um verdadeiro retrocesso naquilo que é essencial para o país. Primeiro, a educação, como você falou. Nada foge da educação. Né? Nossos filhos ficaram 2 anos fora da sala de aula. Nós teremos que correr contra o tempo em relação a isso. E nesse aspecto, eu aqui só tenho que louvar a participação dos governadores e prefeitos que estão imbuídos em oferecer um ensino de qualidade para as nossas crianças e nossos jovens. E no Senado Federal, nós estamos prontos, como tivemos, para aprovar todas as medidas para desburocratizar, colocar os recursos necessários para que a gente possa recuperar esse tempo perdido. E do outro lado, obviamente, que a má condução da pandemia fez com que o Brasil fosse o país que mais ficasse com as portas fechadas e, consequentemente, gerasse essa onda absurda e excessiva de desemprego. Agora é hora de retomar a economia. Você pode ver no final do ano, né? A cada fala infeliz do presidente da República, o dólar subia, a bolsa caía. Você viu o preço que está, o preço da energia, do combustível, do gás de cozinha. Estou falando para um estado que tem, obviamente, a Petrobras aí representando ou sendo tão importante para o PIB do estado, talvez 1/3 do PIB do estado se deva aos fertilizantes, à atuação da Petrobras, mas nós vamos ter que, a partir de hoje, já estamos buscando alternativas de que forma reduzir o custo do combustível, especialmente do diesel, que é o que gera a inflação na cadeia não só do preço da gasolina que colocamos na nossa moto, no nosso carro, mas vai impactar lá no transporte do arroz e do feijão que chega na gôndola do supermercado e que depois está faltando hoje na mesa do trabalhador que não tem mais dinheiro sequer para comprar um prato de alimento. Então, há todo um país a ser reconstruído. O Congresso Nacional abre as suas portas hoje. Nós vamos fazer o que for possível, mas particularmente falo aqui com toda a responsabilidade que vou dizer. Enquanto nós tivermos o atual presidente com essa conduta negacionista, com essa inércia, essa incapacidade de governar o país, fica muito difícil resolver os problemas do Brasil de forma muito rápida. O Brasil está sofrendo, o Brasil tem fome, o Brasil tem pressa. O Congresso Nacional sabe disso, reconhece isso, mas sozinho não consegue fazer a diferença. Mas estamos ali, estamos no dia a dia resolvendo os problemas do Brasil. Será um ano melhor, estaremos trabalhando para isso, mas principalmente com um olhar muito especial para as pessoas que têm fome e para as crianças e jovens que precisam imediatamente voltar para a sala de aula para terem futuro digno. Senadora Simone Tebet nos concedendo entrevista com exclusividade aqui no Jornal da Fã.
Exclusivo. Jornal da Fama. A senhora é de um partido que, ao longo dos anos e dos governos, desde a redemocratização, vem fazendo parte da bancada de todos eles, né? Da bancada de apoio a todos esses governos. No último pleito, participou com o Henrique Meirelles, ex-senador, como candidato a presidente. A gente já vê uma movimentação dentro do seu partido de alguns governadores declarando apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que estratégia Simone Tebet está utilizando para conseguir convencer inicialmente o MDB a topar realmente esse desafio de apresentá-la como uma pré-candidata a presidente? Bom, Narciso, primeiro que a minha pré-candidatura é diferente da candidatura do ex, que teve o meu apoio, do ex-candidato Henrique Meirelles, que é uma candidatura que vem de baixo para cima. Ela é uma candidatura que veio da base. Você foi feliz ao lembrar a história do partido. O MDB, desde a redemocratização, foi, e não tinha jeito de ser diferente, um partido de parlamento. Um partido que tinha que dar sustentação aos presidentes da República, sejam eles quais fossem, porque nós estávamos num momento de amadurecimento da democracia, de fortalecimento de políticas públicas. Nós tínhamos que regulamentar os direitos sociais dos trabalhadores, precisávamos aprovar no Congresso, nós tínhamos que avançar em políticas de direitos sociais e de direitos fundamentais, precisávamos reconstruir o país e precisávamos que o maior partido do Brasil, que era e ainda é o MDB, desse sustentação às grandes políticas, às grandes reformas. E assim foi feito. Na última eleição, teve um candidato que se colocou, não era, na época, no momento, o momento que o partido se via preparado, e por isso nós não conseguimos avançar. Agora foi o contrário, né? O partido que me chamou, o MDB Juventude, o MDB Diversidade, o MDB Socioambiental, o MDB Mulher, o MDB Trabalhista, o MDB da base, os filiados, os 2 milhões de filiados, disseram não. Agora é hora, da mesma forma que há 30 anos atrás o Brasil precisou do MDB, agora, diante de tantas mazelas, de tantas dificuldades, de tanto descaso, é hora do MDB novamente se posicionar a favor do Brasil. E é por isso que eu fui chamada. Você cita vários governadores, mas nós só temos, o MDB, infelizmente, só tem 3 governadores. Dos 3, apenas um declarou, e eu o respeito, tenho o maior carinho e admiração pelo governador Renan Filho, mas da mesma forma, acredito que a posição, tanto dele quanto do senador Renan, foram muito claras. Olha, o MDB, vamos dar tempo para o MDB alavancar a candidatura, do contrário, nós entendemos que já temos que nos posicionar no primeiro turno. O que significa? Significa que a bola agora está comigo. Vou andar o Brasil, vou conversar com o Brasil real, expor as nossas propostas, nosso plano de governo, que já estamos construindo e vamos construir por diversas mãos, que temos que construir com as pessoas, com a população brasileira. Vamos alavancar a nossa pré-candidatura e, ao nos tornar viáveis, tenho certeza que todos se unirão em torno da nossa pré-candidatura. Tempo ao tempo, o MDB, por ser o maior partido e ter, não apenas na sigla, a letra D de democracia, mas por ser um partido democrático, tem que ter realmente as suas diferenças. Não fosse assim, não faria jus ao seu nome. Não fosse assim, nem eu estaria, como estou desde sempre, dentro desse partido. O que me move, o que me estimula dentro do MDB é justamente o fato de sermos diversos, de pensarmos diferentes e de termos como principal bandeira a defesa da democracia, das liberdades, da liberdade não só de ir e vir, mas da liberdade de expressão, de cada um se posicionar da forma como entende. A senhora entende que esta chamada terceira via chegará a um entendimento de que forma? Ou, na visão de Simone Tebet, a melhor estratégia é cada partido sair com sua pré-candidatura mesmo? Como é que a senhora está vendo esse cenário dessa chamada terceira via? A terceira via vai se encontrar na convenção. Eu não tenho dúvida disso. Agora é hora de cada um colocar, cada partido democrático, cada partido que quer servir ao país, se colocar e colocar o seu pré-candidato. Cidadania tem um pré-candidato sergipano, né, que está na nossa trincheira junto conosco, que é o senador Alessandro Vieira. O MDB tem a sua pré-candidata, a única mulher pré-candidata até agora, que sou eu. Nós temos que colocar a cara, né, colocar as nossas propostas, botina no pé, o tênis no pé, andar o Brasil como vamos andar, apresentando um projeto de país. Lá na frente da convenção, eu não tenho dúvida que essa terceira via estará com um único nome preparado para chegar no segundo turno e disputar as eleições e ganhar a disputa eleitoral.
Senadora Simone Tebet, dentro deste diálogo para a construção desta unidade, quais são os parâmetros? O que é que dos governos anteriores fica como lição e o que é que não se pode repetir para o Brasil do futuro? Bom, acima de tudo, os partidos, os pré-candidatos que se colocam já dentro desse pleito da terceira via vão ter que defender e defendem, né? Trabalhar tendo como a Bíblia política, porque a nossa Bíblia religiosa é outra, né? Como cristãos que somos a Bíblia política, a Constituição Federal, né? O respeito às instituições, a harmonia, a independência dos poderes, de que não vão desafiar as instituições da democracia. Isso nós temos como condição sine qua non, isso nós temos de todos os pré-candidatos. O compromisso social com o país, o respeito às pessoas, um plano de governo de desenvolvimento nacional e regional. Eu desde sempre, porque também venho de uma região menos favorecida, eu venho do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que defendo uma política nacional de desenvolvimento regional, com um olhar diferenciado para essas regiões que precisam, sim, de incentivos para continuar gerando emprego, levando indústrias e garantindo qualidade de vida para a sua gente, e o combate à corrupção, né? Não se faz nada se não se for ético, se não for honesto, se não respeitar o dinheiro suado do trabalhador, que depois ainda tem que pagar uma parcela desse dinheiro, desse salário, é pago imposto. Esse imposto precisa ser respeitado, esse dinheiro público precisa ser público e devolvido ao público, devolvido à sociedade em forma de investimento. Escolas, creches, postos de saúde, hospitais, obras, estradas, rodovias, logística, para que possamos escoar a produção. É o caso especialmente do Nordeste, que fica muito distante do centro do consumidor e muitas vezes não consegue levar a indústria porque a logística não favorece. Então, há uma série de demandas. Mas o Centro Democrático, pelo perfil que vi dos pré-candidatos até agora, tem isso. Respeito à Constituição e, consequentemente, às instituições da democracia, o combate à corrupção para que o pouco dinheiro que temos do orçamento possa ser bem distribuído e que o dinheiro do orçamento vá para aquilo que é essencial. Saúde, educação, moradia, obras de infraestrutura e fomento, estimulando a nossa indústria, o agronegócio, que não pode ser jamais esquecido, para que possa continuar gerando emprego e renda para a nossa população. A senhora falou há poucos instantes que vai rodar o Brasil. Já há uma data para visitar Sergipe? Não, Sergipe ainda não, vou respeitar o nosso pré-candidato, Alessandro, mas tenho certeza que em breve estaremos. De qualquer forma, está no nosso radar. Nós visitaremos todos os estados do Nordeste, como todos os estados do Brasil. Nós vamos começar, obviamente, fazendo alguma referência a pelo menos um estado de cada região, para depois entrar nos outros estados. Estaremos em breve em Pernambuco, estaremos em breve na Bahia, como estaremos em breve no Rio Grande do Sul, e a hora que as portas de Sergipe forem abertas pela Maria do Carmo, pelo Alessandro, pelos senadores aí do estado, nós também estaremos. Mas será breve. A ideia é percorrer nos próximos, eu diria que 70, 80 dias, portanto, nos próximos 2 meses, todos os estados da Federação Brasileira. Senadora, o MDB discute formação de federação com alguma outra agremiação? Nós estamos conversando, inclusive com o próprio Cidadania. Eu hoje mesmo tenho uma conversa com o Alessandro no nosso gabinete, ou no gabinete dele, porque somos vizinhos agora no período da tarde, discutindo, inclusive, a possibilidade ou não de uma federação com Cidadania. Os partidos estão conversando, não é fácil. Nós temos um prazo eleitoral muito curto, você precisa de praticamente unanimidade, né, das executivas regionais dos 2 partidos. No caso, por exemplo, do MDB com Cidadania, se fosse fazer, nós precisamos ter consenso dentro das executivas estaduais, o Cidadania também dentro da executiva dele. O Cidadania está conversando com outros partidos que eu estou sabendo também, mas estamos conversando. Não vejo a possibilidade de mais que 1, 2 federações acontecendo nessa primeira eleição no Brasil, mas acho uma estratégia muito inteligente, muito importante de fortalecimento da democracia. Acabarmos com as coligações que são nefastas, que não acrescentam nada ao país,
porque são apenas de conveniência no período eleitoral para se formar a federação, que não é apenas para a eleição. A federação ela faz com que os partidos fiquem vinculados durante os 4 anos de governo, numa estratégia, obviamente, não só partidária, mas de fundo, né, de conteúdo, daquilo que se quer de programas e projetos para o país. Eu tenho particular apreço pela federação, mas como é a primeira vez que estamos instituindo, eu sou mais cética. Eu não acredito muito que ela vai sair do papel nessa eleição de 2022. Acredito que em 2026 nós conseguiremos, pelo amadurecimento das ideias, conseguiremos avançar nessa política que eu acho, repito, saudável para o fortalecimento da democracia no Brasil. Senadora Simone Tebet, agradecendo sua atenção ao nosso convite de estar aqui conversando com o povo sergipano, eu lhe faria 3 perguntas finais dentro de uma só. Ela é o seguinte, dentro dessa realidade da disputa nacional, há a chamada polarização, Bolsonaro, Lula. Na visão de Simone Tebet, o que fazer para superar essa polarização? E aí, a pergunta que nenhum pré-candidato gosta de responder, mas me sinto na obrigação, obviamente, de perguntar. Em não havendo a possibilidade da terceira via se firmar, com qual desses 2 lados o MDB ou Simone Tebet toparia sentar para um diálogo de possível aliança? E mais à frente ainda, dando certo, Simone Tebet disputou, mas de repente não conseguiu chegar ao segundo turno, chegando Bolsonaro e Lula. Como se posicionaria Simone Tebet? Bom, a polarização do Brasil é talvez uma das maiores chagas recentes da nossa história. A polarização está levando a um verdadeiro retrocesso, onde ninguém fala de política do que se quer para o Brasil e fica nessa disputa de nós contra eles, de lados, esquerda, direita, como se o Brasil, se o mundo ainda vivesse dessa visão ideológica, sem falar do Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil. Essa é a grande pergunta que é preciso ser respondida por qualquer candidato. Que Brasil que queremos e para quem? Jamais podemos ter a mesma resposta de sempre. Um Brasil que não olha para os seus filhos e um Brasil que só protege meia dúzia em detrimento de uma massa da população brasileira que, repito, hoje passa fome. Então, essa polarização, ela é nociva. O Centro Democrático tem condições de furar essa bolha. Bom, indo para a segunda pergunta, eu acredito na terceira via. Então, não há como se falar hoje para quem apoiaríamos, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção pelas pesquisas e que mostram que mais de 40% da população brasileira não quer nem um lado nem o outro, que a terceira via unida tem condições, esse Centro Democrático, de estar no segundo turno. E estando no segundo turno, qualquer candidato do Centro Democrático, espero, obviamente, que seja eu como pré-candidata hoje, nós não podemos adiantar, não podemos falar em candidatura pela questão eleitoral, qualquer pré-candidato do Centro Democrático que chegar no segundo turno ganha as eleições hoje pelas pesquisas. Por quê? A resposta é muito simples, né? É preciso fazer história e não repetir a história. E fazer história significa nem voltarmos para o passado, que não queremos, e muito menos continuarmos com o presente, que não atende às reais necessidades da população. Fazer história significa construir uma união do Centro Democrático, estar no segundo turno e ganhar as eleições para 2023. Então, trabalhando dentro dessa sua perspectiva de confiança nessa capacidade do diálogo, com qual dos 2 lados, de forma alguma, se dialogaria? Bolsonaro ou Lula? Diálogo nós temos que ter sempre, né? Agora, nós temos que lembrar que diálogo, o próprio nome diz, não é um monólogo. Para conversar, você precisa que o outro aceite sentar. Então, nós estamos dispostos a sentar com todos aqueles que se entendem democráticos e que aceitam conversar o projeto de país que queremos. Se algum dos lados não aceitar dialogar e conversar conosco, aí eu te dou, a resposta está dada. Mas, do contrário, democracia exige paciência, diálogo, tolerância, capacidade de superar qualquer desafio, qualquer desavença, para pensarmos aquilo que é melhor para o país. Senadora Simone Tebet, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, por ter topado conversar com o povo sergipano. Fique à vontade para suas considerações finais. Imagina, só agradecer o espaço que nos deram. Magna, muito obrigada. E em seu nome eu cumprimento todas as mulheres sergipanas. Dizer que foi um prazer muito grande. E é isso, servir ao país, servir as pessoas. Esse é o nosso propósito. Que Deus nos abençoe.
nos dê muita saúde, muita paz. E o Congresso Nacional, agora eu falo como senadora da República, não mais como pré-candidata, o Senado Federal, o Congresso Nacional vai estar trabalhando até o apagar das luzes do dia 31 de dezembro para que possamos recuperar todo esse atraso e garantir o mínimo de conforto e dignidade para as pessoas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Essa é a expectativa dos brasileiros. Muito obrigado mais uma vez. Tá aí, portanto, conversando com o povo sergipano com exclusividade através das ondas da 99.7.